Oi pessoal, eu sou o Marcos. Olá pessoal, eu sou o Ellinson. Nós somos estudantes de pós-graduação do Programa de Genética e Melhoramento de Plantas, aqui da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre marcadores moleculares para a disciplina do professor Augusto de Biometria aplicada a marcadores moleculares. Bom pessoal, como a gente falou, o nosso primeiro vídeo vai ser sobre marcadores moleculares, o uso, as características e a classificação. Bom, inicialmente é importante que a gente tenha noção do que são marcadores genéticos, que podem ser definidos como qualquer elemento capaz de diferenciar e caracterizar o indivíduo e que seja reproduzido na descendência. Bom, sobre a classificação de marcadores, nós temos os marcadores morfológicos, os marcadores de proteínas e os marcadores de DNA. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouco sobre cada um desses tipos e dar alguns exemplos práticos dentro da nossa área de atuação. Sobre a função dos marcadores genéticos, eles têm a função de diferenciar e caracterizar, sendo cultivares, híbridos ou linhagens, materiais selvagens ou espécies diferentes. Dentro da agricultura, esses são basicamente os principais usos. Bom, primeiramente é importante que a gente entenda um pouco sobre o que são marcadores genéticos morfológicos, que é o tipo de marcador genético que é baseado em características que podem ser vistas. São usados desde meados dos anos 60, eles possuem um número limitado e sofrem muita influência do meio. Como exemplo, a gente pode ver aqui na cultura do maracujazeiro que a forma dos frutos, as cores, a forma das flores e as folhas podem ser usados como marcadores genéticos para a cultura, marcadores genéticos morfológicos. Aqui a gente possui mais exemplos de cores e de formas, mas é importante ressaltar que é necessário alguns padrões para que a gente consiga usar esses marcadores genéticos a fim de que eles cumpram a sua função, que é de caracterizar e diferenciar os materiais. Nesse outro exemplo, a gente também tem a forma da folha e as cores das flores, que também podem ser considerados exemplos de marcadores genéticos morfológicos. Para a caracterização de espécies, é muito comum que a gente leve em consideração sempre algumas características que são qualitativas, a fim de que a gente consiga separar melhor os materiais e obter assim uma diferenciação entre eles. E o que fazer quando você sabe que existe uma diversidade ou existe alguma diferença, mas esses caracteres, como foi dito antes, são influenciados pelo meio, você não consegue perceber essas diferenças, mas mesmo assim você quer investigar se existe ou não diversidade dentro dessa população. Quais seriam os meios para isso? Disso a gente tem outros tipos de marcadores, que não são os marcadores morfológicos, que a gente vai abordar um pouco melhor para que a gente possa fazer esse tipo de estudo. Como a gente já citou antes dos tipos de marcadores, um deles são os marcadores de proteínas, que é a utilização de enzimas já conhecidas, que são necessárias técnicas de laboratório, como o isolamento de enzimas, que podem ser influenciadas também por condições celulares adversas, e no melhoramento ela também não tem sido mais muito utilizadas. Porém, foram os primeiros tipos de marcadores a nível de molécula que foram utilizados. Então, eles têm uma importância. Bom, como foi falado antes, eles são formas moleculares distintas de enzimas, e ele foi descrita por esse trabalho em 1959, onde são capazes de se perceber diferentes alelos, mutações e duplicações. Esse tipo de marcador ele possui um comportamento codominante, que a gente vai entender um pouquinho à frente o que são esse tipo de comportamento, e geralmente é necessária a utilização de eletroforese para a sua análise. Vou falar um pouquinho agora sobre marcadores moleculares baseados no DNA. Eles não sofrem influência do meio e podem ser usados em qualquer estágio do desenvolvimento, com DNA proveniente de qualquer tecido da planta. Os marcadores
é muito importante salientar que eles precisam ser polimórficos, como a gente pode ver na figura abaixo. Um nó de DNA, que é o que a gente basicamente vai estar olhando usando esses marcadores, eles precisam ser diferentes em diferentes plantas, por exemplo, em diferentes variedades ou diferentes espécies. Os marcadores moleculares, então, podem ser divididos entre dominantes e codominantes. Basicamente, alguns conseguem distinguir os genótipos homozigoto dos heterozigotos, como a gente pode ver à direita. Como podemos observar, temos bandas específicas para o alelazão e para o alelazinho. Desse modo, no heterozigoto, podemos observar duas bandas. Já à esquerda, podemos ver o marcador dominante, que apresenta uma banda apenas para um dos alelos, nesse caso, o alelo azão. Os marcadores moleculares podem ter diversos usos dentro de um programa de melhoramento, como, por exemplo, identificar genes de interesse, diminuir o tempo de seleção através de seleção assistida, e nós vamos demonstrar mais para frente o que seria a seleção assistida por marcadores, verificar a ocorrência de híbridos, identificar a presença de transgenes dentro da nossa planta, realizar análise de diversidade, entre diversas outras utilidades. Os marcadores, então, podem ser divididos também em três categorias. Marcadores baseados em hibridização, basicamente através da complementariedade de bases. Marcadores baseados em PCR, que seria a replicação através de primers, e o sequenciamento de DNA. Bom, agora eu vou passar alguns conceitos básicos, antes da gente se aprofundar nos marcadores. Primeiro eu vou falar o que é uma sonda. Uma sonda é uma sequência complementar de DNA. É uma sequência de DNA simples, não fita dupla, que vai se ligar a uma outra sequência de fita dupla que é do nosso interesse. Primer, que seriam sequências iniciadoras e complementares ao DNA, que vai ser utilizada no PCR para amplificar uma certa sequência do nosso genoma. E por fim, temos então a eletroforese, que seria a aplicação de carga positiva e negativa num gel, que pode ser de agarose ou poliacrilamida. O nosso DNA é então adicionado na região do polo negativo do gel. Como o nosso DNA é negativo, ele vai ser atraído, vai ser repelido pela carga negativa e atraído pela carga positiva, e a corrente elétrica vai levar esse nosso DNA através do gel, que vai separar as nossas moléculas de DNA. E quanto menor a nossa molécula de DNA, mais rápido ela vai chegar ao final do gel. Quanto maior nossa molécula de DNA, mais demorado vai ser para ela chegar ao final do gel. Desse modo, nós conseguimos separar as nossas moléculas por tamanho. Independente do tipo de marcador usado, seja ele de hibridização, PCR ou sequenciamento, nós vamos precisar extrair um DNA de qualidade. Para isso, são usados diversos produtos químicos com a finalidade de romper as membranas celulares, evitar oxidação e degradação do DNA, além de desnaturar e separar as proteínas do nosso DNA. Para facilitar o trabalho, hoje em dia nós temos diversos kits de extração que vão facilitar esse processo. Entretanto, muitas vezes, com um rendimento um pouco menor, mas com uma maior qualidade. Hoje são encontrados no mercado diferentes kits de extração com diversos protocolos. Na imagem que nós temos aqui nesse slide, nós podemos ver um protocolo que é muito parecido entre todos eles. As maiores diferenças entre os kits são nos compostos químicos, que as empresas quase nunca divulgam o que realmente são. Nós temos primeiramente a análise do material, alguns ajustes das condições, aplicação de alguns tampões, ligação do DNA numa coluna, uma lavagem, onde o DNA vai ser lavado e vai ficar preso na coluna, e então a eluição desse DNA saindo da coluna e ficando disponível para a gente. Como funcionam então os marcadores por hibridização? Como já dito, eles são baseados em sondas que possuem sequências complementares à nossa sequência alvo, e para revelação geralmente se usam fluorófonos. Esse marcador vai ter um fluorófono
que ao se ligar no DNA-alvo, ele vai ser liberado e pode ser medido, pode ser quantificado. Antigamente, era muito utilizado sondas radioativas, marcadas, por exemplo, com fósforo 32, mas hoje em dia isso já quase não é mais utilizado. Bom, dentre os marcadores por hibridização, nós podemos citar os marcadores mini-satélites, VNRTs, que são unidades repetitivas de DNA de 10 a 100 pares de base. São pequenas bases, que nós vamos ver mais para frente quando falarmos de marcadores microsatélites, bases que vão se repetindo em tandem, com alguns motivos, como AC, AC, AC. E também temos o famoso RFLP, que é o polimorfismo no comprimento de fragmentos de restrição, baseado em enzimas de restrição, posteriormente hibridizados com sondas. Sobre o RFLP, nós vamos demonstrar um pouquinho mais sobre como ele é feito. Na imagem que vemos a seguir, temos o protocolo detalhado do RFLP. Primeiramente, o DNA extraído deve ser digerido por enzimas de restrição, e os polimorfismos encontrados serão derivados da presença e da ausência dos sítios de restrição. Porém, também podem ocorrer devido ao efeito de deleções, inserções, inversões ou translocações ocorridas nessa região, que vão aumentar ou diminuir o tamanho desse fragmento. Como o DNA utilizado na restrição é genômico, nós vamos ter um número muito grande de bandas, que não vão poder ser distintas no gel. Desse modo, o nosso gel precisa ser desnaturado para poder abrir a fita dupla de DNA e posteriormente o gel é transferido para a nitrocelulose. A próxima etapa então é a hibridização. Nossa nitrocelulose é exposta a sondas que se ligarão aos fragmentos correspondentes e a luminescência pode ser detectada. No caso de sondas radioativas, a nitrocelulose é exposta a um filme de raio-x que capta a radiação, formando as bandas que poderão ser analisadas posteriormente. A gente vai entrar no nosso segundo tipo de marcador, que são os marcadores moleculares do tipo de PCR, que são baseados na reação de cadeia de polimerase. Essa reação se baseia em ciclos repetidos de replicação in vitro da molécula de DNA, onde cada nova molécula sintetizada em um ciclo ela é utilizada como molde para o próximo ciclo, resultando no aumento exponencial da quantidade de DNA. Bom, para isso são construídos primers que indicam o início dessas sequências. Para o uso da técnica da PCR, que é a reação da cadeia de polimerase, é necessária a preparação de um mix com todos os elementos necessários para a construção do novo DNA. Bom, nesse mix, aparentemente, ele possui o DNA, que deve ser replicado, os primers, que devem ser construídos para esses dados marcadores, as DNTPs, que são as bases nitrogenadas, o magnésio, e esse mixer ele é levado a um aparelho chamado de termociclador, esse aparelho azul que é demonstrado no slide, o qual ele possui um programa para que seja feita a reação de cadeia de polimerase. Nos programas de PCR são utilizadas diferentes temperaturas, as quais são responsáveis pela desnaturação, o anelamento dos primers, que tem cada uma sua temperatura específica, e a extensão, onde são adicionadas as bases nitrogenadas. Conhecido um pouco sobre a técnica da reação da cadeia de polimerase, a gente pode dar alguns exemplos da infinidade de marcadores que usam essa técnica como base, como por exemplo o RAPD, o marcador tipo SCAR, SSR, AFLP, STS, ISSR, RAMP e primers específicos. Esse último marcador, por exemplo, pode ser utilizado para genes ou características específicas. Dada a infinidade de marcadores moleculares baseados na técnica de PCR, como a gente percebeu anteriormente,
a gente pegou um dos mais comuns, que é o marcador microsatélite, ou SSR, para expor um pouco mais sobre esse tipo de marcador, né? Como exemplo didático, a gente vai se ater a ele. Bom, o SSR são sequências simples repetidas de 1 a 10 nucleotídeos repetidos em tanders. São necessários o uso de primers específicos. Por quê? Porque nas regiões que flanqueiam esses microsatélites, elas são consideradas regiões conservadas, ou seja, não tem tantas mutações. Então é possível construir primers para essas regiões. A gente vai ver no esquema um pouquinho mais à frente como perceber a presença desse tipo de marcador. Então, a origem da variação do número de repetições do microsatélite, ela pode ser originada do crossover desigual, em erros da DNA polimerase durante a replicação, ou então por retrotransposons. Isso pode indicar um alto grau de polimorfismo, pois as regiões, né, que flanqueiam os microsatélites, elas são conservadas e são prime específico para cada espécie, porém dentro dos marcadores microsatélites ocorre um alto grau de polimorfismo até dentro da mesma espécie. Esse tipo de marcador ele possui comportamento codominante, ou seja, é possível você ver diferentes formas alélicas e apresenta alta frequência e boa cobertura do genoma, porque ele é bem distribuído dentro de todo o genoma da espécie. Além disso, essas regiões repetidas elas estão presentes tanto em regiões codantes como não codantes. A maioria dessas regiões microsatélites ela é encontrada em DNA genômico, porém também são observadas em DNA mitocondrial e DNA de cloroplastos. Esse slide mostra, né, a amplificação da região microsatélite e também a presença dos primers. A gente vê a presença do DNA-alvo, o qual é amplificado, e os primers que foram adicionados a essa sequência. A gente percebe, né, o motivo do primer, no caso AC, e também, por final, após a reação da cadeia de polimerase, o DNA que foi produzido. Imaginemos que aqui a gente possui 3 indivíduos da mesma espécie, os quais possuem as regiões que flanqueiam as regiões SSR conservadas. Porém, eles possuem um número, né, de motivos que são repetidos de uma forma diferente. Aqui a gente consegue caracterizar a diversidade dentro da mesma espécie, estudando indivíduos diferentes. O que faz possível também indicar cada um desses indivíduos. A nível prático, além da reação de PCR, a gente precisa de géis, tanto de poliacrilamida ou também de gel de agarose para a revelação dessa reação, né, para a gente conseguir perceber as diferenças encontradas. Como eu falei anteriormente, o marcador tipo microsatélite é um marcador do tipo codominante, ou seja, a gente consegue ver as formas dos homozigotos e dos heterozigotos. Abaixo a gente tem um gel de café, né, o qual a gente consegue perceber as 3 classes em diferentes cultivares de café, onde a gente pode caracterizar cada uma delas devido a esse marcador específico. Vou falar um pouquinho agora sobre marcadores por sequenciamento, basicamente SNPs, que são polimorfismos de um único nucleotídeo, que ficaram mais famosos a partir do sequenciamento do genoma humano, onde pôde-se observar que aproximadamente 90% dos polimorfismos encontrados eram SNPs. Existem alguns estudos, como por exemplo com linhagens de milho, onde se encontram SNPs a mais ou menos a cada 30 bases em regiões não codificadoras, e em regiões codificadoras mais conservadas, um SNP é mais ou menos a cada 125 pares de base. Devido a eles terem uma alta frequência e uma distribuição por todo o genoma, eles surgem como uma importante ferramenta de marcadores genéticos para a obtenção de mapas de alta resolução. Os dados de SNPs são gerados a partir do protocolo de GBS, mas também podem ser obtidos pelo sequenciamento completo de genomas. E são os marcadores mais usados na atualidade. E devido à grande abundância dos SNPs, eles são muito utilizados hoje em dia para estudos como estudos de associação
entre SNPs e características de interesse, como produtividade de cultivares, e também para diversos estudos de seleção genômica. Falando bem por cima do protocolo de GBS, nós precisamos digerir nosso DNA com enzimas de restrição, podem ser de corte raro ou frequente. Geralmente são usadas duas enzimas, uma de corte raro e uma de corte frequente. Elas são ligadas a adaptadores, chamados de barcodes. Esses barcodes vão identificar cada um dos indivíduos dentro da minha amostra. Todos os indivíduos vão ser unidos num único pool de DNAs e vai ser feita uma PCR. Após essa PCR, nós vamos ter então um sequenciamento, geralmente na plataforma Illumina. Aqui embaixo a gente pode ver um exemplo de como fica uma read que vai para o sequenciador da Illumina. Nós temos o barcode, um sítio de corte da enzima, um inserto, outro sítio de corte e um adaptador comum a todos, que é utilizado na flow cell para ligação na flow cell durante o sequenciamento. Depois do sequenciamento, nós vamos ter uma quantidade muito grande de dados que vão precisar ser analisados. Para isso, são utilizadas diversas ferramentas de bioinformática. Aqui no nosso slide, nós vamos ter então um pipeline de um programa muito utilizado chamado GATK. Basicamente, nós precisamos filtrar as nossas reads pela qualidade. Elas precisam ser mapeadas a um genoma de referência, caso exista um genoma de referência. A partir do alinhamento, existem então uma série de parâmetros que devem ser levados em conta para a filtragem dos SNPs e também filtragem de indels. Esse método também permite a filtragem de indels, apesar de serem menos comuns em estudos de seleção genômica e mapeamento associativo. Eles também podem ser muito informativos e também podem ser usados para esses estudos. Na última parte desse vídeo, a gente vai entrar um pouco sobre os exemplos de uso de marcadores moleculares no melhoramento genético. Dentre todas as infinidades de usos, a gente vai acabar dando alguns exemplos um pouquinho mais abrangentes, porque são muitos, né? Então seria quase impossível a gente abordar todos eles com o máximo de critérios dentro de apenas um vídeo. Bom, dentre as aplicações a gente encontra o mapeamento de QTLs, os estudos de diversidade genética, a seleção genômica, GWAS e seleção assistida por marcadores. O primeiro exemplo que a gente vai trabalhar de uma forma mais abrangente são as análises de diversidade genética. Bom, a diversidade genética é uma medida de biodiversidade que mede a variação genética entre e dentro de cada espécie. Bom, e como usar essa diversidade ao nosso favor, né? Principalmente dentro do melhoramento genético, a gente pode estar usando a diversidade para a seleção de genitores, para a busca de genes raros e principalmente para características do nosso interesse, né, buscando dentro do germoplasma. Falando um pouco sobre os bancos de germoplasmas, eles são infraestruturas científicas, né, destinadas a conservar o patrimônio genético das plantas sob a forma de sementes, DNA, tecidos e etc. Bom, para a manutenção desses bancos de germoplasmas, alguns marcadores moleculares são utilizados para que seja guardado principalmente aqueles materiais que são diferentes ou que têm uma característica específica, porque devido aos custos com infraestrutura e manutenção desses bancos de germoplasma, fica inviável guardar tudo que se tem. Então, como se busca diversidade, são usados alguns marcadores, né, em algumas espécies, para se ter alguma noção dos materiais que são mais divergentes. Diante dos resultados, né, obtidos pelos marcadores moleculares, é possível, com o uso de modelos estatísticos, a construção de dendrogramas, que são estruturas gráficas no qual é possível visualizar uma dada população, né? Ela pode ser separada em grupos, o qual pode acontecer um corte dentro do dendrograma, né, para que definido pelo pesquisador ou com algum parâmetro de subsídio desse corte, o qual é possível separar uma dada população, uma dada espécie, em alguns grupos e ver que esses grupos possuem algumas diferenças entre si,
né, e trabalhar com essas diferenças para que você tenha um maior ganho de seleção, principalmente quando você cruza dois indivíduos que são diferentes. Aqui a gente tem um outro tipo de dendrograma, que é o dendrograma circular, que ele parte da mesma ideia do outro dendrograma, que é separar uma dada população, né, e ver os indivíduos que possuem alguma semelhança ou que possuem as maiores diferenças, ou para alguma característica específica, a fim de que você tenha um material diante do melhorista para que possa fazer novos cruzamentos, dentre outras ferramentas. Outras análises também podem ser feitas, né, com base de dados de marcadores moleculares, dados distintos, tanto dos egípcios como outros. Uma delas é uma abordagem, né, por um número mais provável de grupos, o qual também tem a mesma intenção de separar os materiais em diferentes grupos para que se perceba a diferença entre eles e semelhanças, entre outras coisas. Tudo parte da mesma ideia, mas a fim, né, de com modelos estatísticos diferentes ou com abordagens diferentes, que vai depender do objetivo central do trabalho. Uma outra análise estatística que a gente vai citar nesse vídeo é a por componentes principais, que também se faz possível, né, que a gente tem um gráfico de algumas variedades, as quais a gente consegue perceber as que são mais parecidas e as que são mais distantes, geneticamente falando, com base em dados de marcadores moleculares. Então a gente consegue perceber a aplicação prática dentro do programa de melhoramento e também dentro dos estudos genéticos. Outra aplicação dos marcadores moleculares são para os estudos de QTL, mapeamento fino e seleção assistida por marcadores. Nesse estudo, por exemplo, a partir de um QTL encontrado em cana-de-açúcar para resistência à ferrugem marrom, foram desenvolvidos outros marcadores ao redor dessa marca que foram associadas à resistência à ferrugem marrom. Nessa imagem, na parte superior, podemos ver o mapa genético com os marcadores e as suas frações de recombinação entre elas e a região que dá resistência à ferrugem marrom, a região BRU1. Dentro dessa região, nós temos diversos marcadores, como 9O20D10, CBR33, 9O20F4PCR RSA1, 920F4 RIND3, 12ED10, R12H16. E a partir dos dados da frequência dessas marcas em cultivares resistentes e suscetíveis à ferrugem marrom, os marcadores foram associados a essa característica. A partir do teste exato de Fischer, dois marcadores em total desequilíbrio de ligação com a região BRU1 foram selecionados. Esses marcadores são o 9O20F4 RIND3 e o R12H16 PCR. Esses dois marcadores já foram testados em diversos bancos de germoplasma dos Estados Unidos, China, França, Argentina e sempre se mostram ligados à característica. Desse modo, esses marcadores podem ser utilizados para seleção assistida dentro de um programa de melhoramento genético de cana-de-açúcar. Na imagem a seguir, podemos ver dois géis de agarose. À esquerda, nós temos o marcador 9O20F4PCR RSA1, que nada mais é do que um marcador baseado em PCR, que após a reação é digerido com a enzima de restrição RSA1, gerando esse padrão de banda que podemos ver. A banda de 200 pares de base é a banda que deve ser observada para determinar se o marcador está presente ou não. Já à nossa direita, nós temos o marcador R12H16PCR, que gera uma única banda de 570 pares de base. A presença dessas duas bandas significa que a cultivar é resistente. A ausência dessas bandas significa que as cultivares são suscetíveis. A presença de uma ou outra banda não foi relatada até hoje em nenhum artigo, mostrando que as duas marcas estão em extremo desequilíbrio de ligação. Entretanto, nada impede que as marcas possam ser separadas por algum evento de crossing over. Bom, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Valeu!